No capítulo 4, nós tratamos da atuação do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União em relação à prevenção da corrupção. Por que nós focamos na corrupção e prevenção? Porque nós sabemos que as ações formais e posteriores às despesas públicas não trazem o benefício esperado para a sociedade, porque depois que o dinheiro é desviado e gasto, né, muito dificilmente esses recursos retornam aos cofres públicos. Muito embora o tribunal impute multa, aplique multa, impute débito aos gestores que gastaram mal os recursos públicos, esse recurso, há uma grande dificuldade de retorno aos cofres públicos desse recurso. Então, nós focamos nas ações preventivas e vimos que a ação preventiva principal desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União seria as auditorias de obras públicas. Nós verificamos, né, grandes obras que foram fiscalizadas pelo tribunal e que geraram benefícios potenciais, por exemplo, no exercício de 2006, da ordem de 500 milhões de reais. E que esses recursos de obras públicas, eles estão sendo incrementados a cada ano e o tribunal também a cada ano tem implementado as suas fiscalizações nessa área, né? O que gera um gráfico dizendo que há um incremento anual do volume de recursos fiscalizados. Com relação à Controladoria Geral da União, nós vimos que também tem havido um avanço. Por quê? Porque a Controladoria Geral, que é um órgão setorial do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, ela implementou em 2006 a SPCI, Secretaria de Prevenção e Controle da Corrupção e Ações Estratégicas, onde são feitas várias ações para que haja uma redução da corrupção, né? São ações preventivas, né? E que trazem grandes benefícios para a coletividade. Entre elas, nós destacamos os sorteios de municípios que são implementados pela CGU e que municípios pequenos, por exemplo, são fiscalizados quando antigamente não era, porque antes se verificava muito o critério da materialidade dos recursos transferidos. Então, muitos gestores públicos, prefeitos, por exemplo, eles tinham a impressão de que nunca seriam fiscalizados. Hoje em dia, com esse sorteio de município, mesmo pequenos municípios que gerem poucos recursos podem ser fiscalizados, ou seja, podem cair na malha fina, né? E com isso gera uma certa expectativa de controle, o que antes não havia. Então, a CGU, ela tem, por meio da SPCI, que nós já falamos, ela tem fomentado o controle social, fortalecido a gestão pública, incrementado a transparência pública, promovido a ética e a integridade no serviço público e mapeado situações de risco, né? E também nós enfocamos no trabalho a importância do controle social e da atuação do Ministério Público no combate à improbidade administrativa. No caso do Ministério Público, nós focamos, né, como ele vem utilizando a Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, quais são os principais ilícitos de improbidade, quais são as sanções, né, e como o Ministério Público vem atuando e o grande caminho, o longo caminho que se tem, mas focamos na atuação também do Ministério Público como um grande aliado na prevenção e combate da corrupção. Quero aqui também agradecer a presença e até passar a palavra ao Luiz Navarro, que é secretário executivo da Controladoria Geral da União. Senhor Luiz. Muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a doutora Ana Cristina, porque na verdade poucas vezes no Brasil nós podemos encontrar trabalhos de tanto fôlego que tratam da questão da corrupção. Quer dizer, nós abrimos jornais todos os dias e vemos corrupção na televisão, mas a verdade é que no campo acadêmico o tema ainda não está muito bem tratado. Há poucas dissertações de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, enfim. E a verdade é que a importância disso é delinear todas as dimensões da corrupção, seja a dimensão, que eu diria, ético-cultural, como a dimensão institucional. Falar apenas que a corrupção é endêmica,
que a corrupção no Brasil é epidêmica é falar muito pouco. O importante é entender esse fenômeno e buscar as soluções. Por isso, mais uma vez, eu vejo com muita satisfação que a gente possa contar com essas ideias, com esse debate, com esse trabalho importante. De fato, sobre o aspecto da dimensão ético-cultural, durante muito tempo, o que se viu no Brasil é que a corrupção era tratada apenas como fenômeno policial. Né? Corre, pega o ladrão, prende, nem sempre fica preso, não há uma resposta muito efetiva para a sociedade. A importância no seio do Poder Executivo da introdução da Controladoria Geral da União, e como disse a doutora Ana Cristina, da própria instituição da Secretaria de Prevenção da Corrupção, é a possibilidade de formular políticas preventivas contra a corrupção. Ou seja, é tratar da promoção da ética, do incremento do controle social, da busca incessante da transparência pública, da prevenção a conflitos de interesse, da avaliação de riscos da corrupção, ou seja, toda uma cartilha de políticas que são delineadas, previstas, implementadas. Porque se enfrentamos problemas na área de saúde, ou na área de educação, ou na área de agricultura, para todas essas questões, bem ou mal, se implementam políticas. Da mesmo modo, na área de corrupção é preciso ter estratégia, política, plano de ação. Sobre o aspecto institucional, também tratado pela doutora Ana Cristina, eu acho que nós evoluímos muito em termos de consolidação das instituições. Seja a Controladoria Geral da União, seja o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público. O Ministério Público que de 88 para cá sofreu uma verdadeira transformação. Nós temos um dos Ministérios Públicos mais autônomos do mundo, na minha opinião. O próprio Poder Judiciário e a Polícia Federal e, sobretudo, se promoveu uma maior interação entre esses órgãos. Agora, o que falta? O que falta, na minha opinião, é que possa o cidadão perceber que o funcionamento dessas instituições, de fato, traz ganhos ao combate à corrupção. E aí nós temos algumas falhas do sistema. Eu queria fazer, talvez, uma provocação, que não é uma provocação que confronta com as ideias da doutora Ana Cristina, mas é uma provocação no sentido de que a interferência do político sobre o jurídico, ela também se dá ao revés, que é a interferência do jurídico sobre o político. Todas as duas têm vertentes danosas. Veja, quando nós falamos assim da interferência para a instauração de uma CPI, nós também temos que falar da interferência para a instauração de uma CPI. Ou seja, todos esses aspectos são aspectos extremamente políticos. Agora, o que nós temos visto no Brasil é uma crescente judicialização desses problemas. Problemas que, na verdade, deveriam ser resolvidos, na minha opinião, no debate, sobretudo político, e menos jurídico. Na verdade, pela quase falência de algumas instituições legislativas, esse espaço foi ocupado pelo judiciário, de modo geral. Então, acho que nós temos que recuperar essas instituições legislativas para que a gente possa ter um debate mais aprofundado e encontrar essas soluções, que afinal são soluções que são clamadas por toda a sociedade. A questão sobre o aspecto institucional mais relevante para mim é, de fato, o problema do sistema político partidário e o problema da impunidade. Sem enfrentar essas duas questões, dificilmente nós vamos avançar mais do que já avançamos até aqui. Bom, e deixa eu passar aqui a palavra ao Ivaldo Lemos Júnior, que é promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Bem, quero, antes de mais nada, registrar minha satisfação em estar aqui na TV Justiça para tratar de um tema que é importante e é interessante, cheio de dificuldades, de desafios. Ana, eu quero te dizer que quando o convite apareceu para eu debater esse assunto com você, eu aceitei sem ter lido o trabalho ainda, porque eu vi que era do IDP. E eu vi que você tinha sido orientado pelo professor Inocêncio Mártires Coelho,
que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, é uma pessoa muito conhecida no meio jurídico, e eu, como você, eu tenho